Capítulo 164. Limpando a lâmina da espada. As bestas rugido das chamas corriam a toda velocidade pelo vento, e o vento do outono passava pelo cabelo loiro do cavaleiro e pela capa vermelha escura. Sob o pôr do sol, o arco longo e as flechas refletiam uma luz dourada arrepiante. Neste momento, todo mundo no Reino Raiz estava assustado, e na verdade não havia uma única pessoa que ousasse resistir e falar pelo cavaleiro que foi morto pela única flecha. Mesmo que este jovem nobre fosse uma figura bastante influente no Reino Raiz quando ele estava vivo, agora mesmo o rei do Reino Raiz estava tentando limpar seu suor frio enquanto orava, esperando que o arqueiro divino que estava distante jogasse fora a raiva em seu coração e fosse embora, e não olhar para este incidente ainda mais. Recentemente, a súbita ascensão da cidade de Chambord colocou todo o Reino de Raiz em pânico. A coalizão dos 9 reinos passou pelo Reino Raiz a caminho da cidade de Chambord. Claro, o Reino Raiz estava ciente do tipo de poder que este exército da coalizão tinha à sua disposição. Pelo menos, se esse exército fosse usado para lidar com Raiz, seu poder poderia esmagar instantaneamente Raiz e transformá-lo em pó. Mas foi esse exército muito poderoso que foi completamente aniquilado pela cidade de Chambord. Se a cidade de Chambord quisesse começar algum conflito com o Reino Raiz, então não havia esperança para a sobrevivência. Foi por isso que todo o reino, do próprio rei até os cidadãos normais, vivia com medo. Desta vez, ao saber que o rei de Chambord estará viajando além de seu reino para participar da competição de batalha de armas, o rei de Raiz de repente teve uma ideia em sua mente: desde que ele possa acalmar a ira do rei de Chambord, então ele poderá manter a posição de seu país. Então, qual é o grande problema de agir como uma prostituta uma vez? Claramente, as palavras desrespeitosas ditas por esse maldito pequeno nobre antes foram ouvidas pelo arqueiro observador da cidade de Chambord, por isso ele foi morto com um tiro. Mas agora mesmo, não havia ninguém no Reino Raiz que ousasse repreender o arqueiro por matar seu nobre. Eles apenas esperavam que Sua Majestade e o arqueiro pudesse se apressar a extinguir a raiva em seu coração. Espero não denunciar essas palavras a esse rei Chambord. Caso contrário, o Reino Raiz pode estar condenado. Naquele momento, o pálido rei gordo de Raiz teve quase o desejo de chutar aquele nobre morto algumas vezes, porque o fodido se mostrou e disse essa merda: "Você pode morrer sozinho, mas não arraste o reino inteiro também." Error. As bestas rugido das chamas silvou no vento. O arqueiro de Chambord finalmente retirou seus olhos frios, virou-se e afastou-se. Então, todo o Reino Raiz soltou um grande suspiro de alívio. O rei de Raiz então deu uma ordem antes de poder se acalmar completamente: "Passe minhas ordens. A partir de hoje, todos devem respeitar qualquer pessoa da cidade de Chambord. E diga a esses pequenos nobres como esse pequeno merda aqui para se comportar melhor a partir de agora. Se alguém despertar a ira do rei de Chambord, ninguém poderá salvá-los." Fei, claro, sabia tudo o que aconteceu atrás dele. Depois de atirar no pequeno nobre insolente, o guarda-costas Fernando Torres voltou, e a primeira coisa que ele fez foi relatar tudo o que acabou de acontecer. Fei apenas sorriu um pouco e não ficou com raiva, porque em seu coração, limpar vizinhos ruins como o Reino Raiz era algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde. No entanto, agora mesmo, lutar por seus interesses e poder na competição de treino de armas é mais importante para a cidade de Chambord. Não há pressa para voltar a fazer a limpeza desses pequenos filhotes de gatinhos. É por isso que Fei apenas manteve seu exército avançando. Como reino subsidiário de nível 5, embora o território da fronteira do Reino Raiz fosse um pouco maior do que a cidade de Chambord, ao cair a noite, o exército da expedição cruzou completamente o Reino Raiz e chegou ao território de outro reino subsidiário, o Reino Blackstone. Se Raiz era apenas um vizinho ruim, então o Reino Blackstone era o verdadeiro inimigo mortal da cidade de Chambord.
na competição de treino de armas há 3 anos, foi essa cidade Blackstone que conspirou com algumas das grandes forças ocultas, e usaram alguns meios malignos contra Chambord. Assim eles puderam ser promovidos para um reino subsidiário de nível 4 sobre o cadáver da cidade de Chambord. Quanto ao atrito e às batalhas entre o Reino Raiz e Chambord, a maioria também foi provocada secretamente pelo Reino Blackstone. Além do Reino Raiz, ainda havia 4 reinos próximos que compartilhavam a mesma força que a cidade de Chambord, e todos foram convencidos ou forçados pelo Reino Blackstone a ser hostis com Chambord. Através desses atritos, o Reino Blackstone foi capaz de criar uma grande quantidade de riqueza, especialmente através da pilhagem de sua população para aumentar sua própria força. O estado hostil entre Chambord e Blackstone havia durado muitos anos, e ficou claro há muito tempo quem estava certo e quem estava errado. No entanto, não há muito tempo, o rei do reino Blackstone já soltou suas palavras, dizendo que ele vai queimar completamente Chambord até o chão durante esta competição de treino de armas. Além disso, na cerimônia de coroamento não há muito tempo, o reino Blackstone também enviou pessoas para a cidade de Chambord para provocar diretamente Faye e até se juntaram à conspiração de assassinato da princesa mais velha. No entanto, devido à má sorte, nem mesmo os corpos dos homens foram encontrados naquela noite. O exército de expedição da cidade de Chambord acampou em um lago ao lado de uma floresta dentro do território do reino Blackstone.